Olá, bom dia, turma 232. A gente está iniciando a nossa manhã de aula. Hoje esqueci de começar a gravar, já falei bastante sobre o que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente vai ver o regime militar no Brasil, o regime de 1964, na verdade, um golpe militar, né, que nós sofremos aí. Nós iremos ver como é que esse golpe foi instaurado no Brasil. Nós iremos ver também quais foram os antecedentes do golpe militar de 64 no Brasil, né? E como é que se configura, né, o regime militar, né? Se é um regime militar de um comando apenas, se existe algum projeto para desenvolvimento, para economia, para educação, para saúde, para segurança, para políticas públicas, né, para direitos humanos, né? Vocês que participaram, né, essa semana intensivamente, já está na Iônica à disposição de vocês para que participem da terceira-feira dos direitos humanos lá da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Vocês foram convidados. Eu apresentei as minhas aulas na semana passada sobre políticas públicas e antirracismo. Essa semana, outros professores fizeram um trabalho com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado este momento para discutir assuntos que interessam diretamente a nós, seres humanos, e principalmente as pessoas, né, que se sentem não atendidas pelos direitos humanos. Certo? Então, nós vamos hoje debater sobre, entre outras coisas, né, a restrição dos direitos humanos e do cidadão, né, porque a gente vai falar de uma coisa chamada ditadura militar, estado de exceção. A gente vai entrar, e eu coloquei isso, né, na descrição lá no YouTube, e depois coloquei isso também na descrição da Iônica, né? A gente vai trabalhar agora as entranhas do regime militar, ou seja, como é que ele estava configurado, quem é que apoiava esse regime, quem é que queria que o Brasil se tornasse um país antidemocrático, sem democracia, sem direito de participação, sem direito de poder falar, sendo perseguido pelos seus pensamentos, sendo perseguido pela sua cor, né? Quem foram os protagonistas deste evento? Então, para isso, eu te convido que acompanhe a nossa aula de hoje, então, e vamos começar falando sobre antecedentes, né? Então, dos antecedentes, a gente tem o seguinte: o governo que antecede a este governo é o governo de Jânio Quadros, né? Um governo muito controverso, a gente viu na aula passada. O governo de Jânio Quadros, um governo que ele tentou um golpe branco ali, mandou o seu vice, que era o João Goulart, para a China, tentou conseguir poderes junto ao Congresso, o Congresso não aceitou, ele renunciou, saiu da presidência, e aí quem assume a presidência do Brasil, então, é o Congresso Nacional. Quem assume o controle do Brasil é o Congresso Nacional, através de um golpe chamado de parlamentarismo. Isso não estava previsto na Constituição brasileira. E por isso, então, a gente viu que rolou uma maior campanha, principalmente aqui no Sul, com um cidadão chamado, um governador chamado Leonel de Moura Brizola, né? É chamada Campanha da Legalidade. Inclusive, tem esse filme à disposição de vocês. Estava rolando esses dias no HBO, né? Legalidade. E acho que deve ter também no Netflix, tá? Se vocês quiserem, deem uma olhada, vale a pena. É uma produção aqui do Rio Grande do Sul, inclusive da Casa de Cinema de Porto Alegre. Então, nós vamos ver que a legalidade teve uma importância muito grande. Por quê? Ora, porque de 61, que foi a renúncia de Jânio, até 63, nós tivemos um momento de parlamentarismo no Brasil, né? E aí o João Goulart não tinha protagonismo, né? Ele não conseguia governar, mesmo sendo presidente. Quem governa um país no parlamentarismo é o parlamento, através do primeiro-ministro e tudo. Mas em 63, então, foi feito um plebiscito, que é uma consulta popular. Isso graças a esta campanha chamada Campanha da Legalidade. O que é a Campanha da Legalidade? Foi uma campanha, então, que questionava, ora, se não está na Constituição, é ilegal, e se é ilegal, isso não vale. Então, nós temos que ter um referendo com a população para ver se o que a população aceita. Se ela quer um parlamento ou se ela quer um presidencialismo. E aí foi feito e foi, então, votado pela população brasileira que queria o retorno do presidente, o presidencialismo. Tá? Então, o presidente retorna ao poder em 63, João Goulart, né? João Goulart, que era o vice de Jânio, e com as reformas de base ele principalmente uma camada social, uma camada civil,
que é muito poderosa. Ele assusta a elite brasileira, ele assusta a imprensa brasileira, ele assusta os Estados Unidos. Quando ele diz o seguinte, ó, não vamos mais enviar lucro para o exterior, nós vamos ter, o lucro vai ficar aqui para ser reinvestido no desenvolvimento social, na reforma urbana, na reforma agrária, porque o trabalhador do campo não tem direitos, ele precisa ter direito. Cara, isso vai dar o maior ibope, né, contra o João Goulart, porque isso vai ser visto pela elite brasileira como uma atitude de comunista. Isso mesmo. Só que isso não tem nada a ver com comunismo. O que o Jango estava fazendo? Reformas, não era revolução. Mais uma coisa, quem ele representava? O trabalhador, né, a classe trabalhadora estava governando para a maioria, né? Porque infelizmente, a maioria nesse país ainda hoje não é de empresários ricos, donos, né, de empresas enfim, a maioria desse país é trabalhador e precisa de quê? De trabalho, precisa ser reconhecido com os seus direitos e assim por diante. Então, esta política, que era uma política nacionalista, vejam o que eu estou dizendo, nacionalista, assusta esta demanda, né, de empresários, de publicitários, né? Ou seja, os jornais, as rádios, começam então a influenciar, a colocar fogo na fogueira, né? A colocar lenha, perdão, na fogueira. O exército é acionado, a igreja também se coloca contra esta política e apoia, de certa maneira, as alas mais conservadoras do nosso país, até que então o golpe ele é articulado com o exército, né? E o exército, então, toma de golpe o governo de João Goulart. João Goulart foge do governo, ele foge de Brasília. Tem um episódio que ele vem de jatinho, ele vem de teco-teco, né? De aviãozinho, aqui para Tramandaí, aterriza em Tramandaí, pega algumas coisas, Leonel Brizola entra com ele no aviãozinho e os dois vão para o Uruguai, se exilar no Uruguai, né? Então, quer dizer, eles fogem do Brasil de medo de serem presos pelo exército, né? O exército que faz uma marcha lá de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, em direção a Brasília. O exército toma o poder sem dar um tiro contra alguém. Quer dizer, teve um tiro que foi um tiro de um soldado que ele deu no próprio pé. Foi um acidente, né? Então, o exército disparou uma bala. Não houve resistência por parte do governo Jango. E por que não houve resistência? Olha, porque a maioria do exército estava ao lado, né? Estava ao lado das forças de golpe. Né? E aí nós vamos ver o porquê que isso aconteceu, que tipo de golpe foi esse, qual foi a articulação nesta aula de hoje, certo? Vamos lá então. Vou compartilhar com vocês a nossa tela para que a gente possa observar. Alguma pergunta até aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode me interromper aqui, tá? Tudo tranquilo, senhor. Beleza. Qualquer coisa, me interrompa, pergunte, porque é importante. Opa, isso aqui é a Revolução Francesa. Desculpa, não é isso. E está aqui. Sai daqui, Revolução Francesa. Agora vamos lá de novo. Agora sim. Então, vamos ver quais são os antecedentes, né? Então, todo mundo está enxergando aí? Isso. Vamos lá. Esgotamento do populismo, aquilo que eu falei para vocês, né? Quer dizer, as manifestações em massa, greves, agravamento das tensões sociais, né? O próprio discurso na Central do Brasil, né? Então, o populismo chegou a um tipo de esgotamento. As pessoas não aguentavam mais os políticos dizerem que ia acabar com a corrupção, né? Uma política que uma hora era uma coisa, outra hora era outra, é um golpe em cima de golpe, tarará. Segundo, o temor dos Estados Unidos de que a Revolução Cubana pudesse acontecer em outros países da América Latina. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu falei no Che Guevara, na aula passada, que eu disse para vocês que ele foi condecorado com a medalha, né, de Cruzeiro do Sul, eu disse a vocês que em Cuba houve uma revolução nacionalista.
e que essa revolução nacionalista ela só tornou-se comunista depois da Revolução, por conta, obviamente, do embargo, do fechamento das fronteiras físicas e das fronteiras econômicas também de Cuba. Então, Cuba precisava dialogar, precisava escoar produção, comprar suprimentos, porque Cuba é uma ilha, então ela precisa de feijão, ela precisa de arroz, ela não é autossuficiente, ela precisa de petróleo, ela precisa enfim, de insumos, de commodities para sobreviver. Fechada pelo comércio internacional por causa dos Estados Unidos, que isso é um embargo, ela busca relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E por isso, então, ela torna-se uma ilha que está vinculada ao comunismo. Então, o medo dos Estados Unidos foi que uma onda de, digamos assim, países comunistas ocorressem na América Latina a partir da experiência cubana. E esse temor dos Estados Unidos só existe porque nós estamos em pleno momento da Guerra Fria. E o que é a Guerra Fria? Justamente é a bipolaridade do mundo. De um lado, eu tenho forças capitalistas lideradas pelos Estados Unidos, de outro, eu tenho forças comunistas ou socialistas lideradas pela União Soviética. Então, esta briga, essa bipolarização política e econômica do mundo, ela atinge a América Latina. Então, os Estados Unidos, sendo eles do norte, e por isso, então, com todo o quintal do seu continente, sendo de países, repúblicas, que poderiam tornar-se repúblicas socialistas, ele vai impor uma política olhem o que eu estou dizendo, uma política de militarização na América Latina. Isso mesmo, queridos. Depois da Segunda Guerra Mundial, logo em seguida, em 1948, justamente no ano, e aí eu vou dividir a tela com vocês aqui, justamente no ano que... Esse aqui é meu som aqui da... Deixa eu ver aqui, sai fora daí, rapaz, sai daí. Justamente no ano em que nós vamos ter aqui, irônica, não. Aqui. No ano que nós vamos ter a formação da ONU, nós temos a Carta dos Direitos, a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, os direitos humanos. Justamente isso vem ao encontro do que a gente está estudando, que a gente está vendo do projeto da Terceira-feira de Direitos Humanos. O que essa declaração tem? Ela tem 30 artigos. 30 artigos. Assembleia Geral, tá? Então, tá. O artigo número 1. Daí, continua aqui em cima. 2, 3, 4, 5, E aí vai. São 30 artigos. Olha o primeiro artigo. O primeiro artigo é esse aqui. É o que eu quero que vocês mais tenham, por favor, atenção agora. Artigo número 1. Número 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todo mundo. Todo mundo. Preto, branco, alto, baixo, com síndrome de Down, síndrome de Asperger, enfim, vegetativos, todos nascem com os mesmos direitos e com dignidade. São dotados de razão, de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Ou seja, eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que compreender. Pelo menos eu tenho que respeitar. Eu não preciso aceitar o outro. Mas eu posso respeitar. Eu tenho que respeitar. Eu não preciso aceitar a ideia do outro. Eu tenho que respeitar a ideia do outro. Então, divergências existem, queridos. Divergências existem, mas eu tenho que ter o respeito ao outro. O outro tem direito a falar. O outro tem direitos sociais, porque ele também é livre, assim como eu sou livre. Então, isso é a fraternité. Isso é a fraternidade. Todos esses direitos do homem, do cidadão, essa declaração, ela foi feita em um congresso, uma carta foi feita em 1948. É justamente neste ano, em 1948, e aí voltando lá, que vai ser criado a Escola Superior de Guerra para os países latino-americanos. Então, vamos lá. A Escola de Guerra Americana vai criar uma escola de guerra para educar
o exército do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, ou seja, todos os países latino-americanos vão ser educados nessa escola. A Escola de Guerra Americana, que vai passar, entre outras coisas, um valor fundamental. Nós precisamos ter segurança. Nós precisamos ter cuidado com o quê? Principalmente com o comunismo. Nós temos que perseguir o comunismo, temos que acabar com o comunismo, temos que isolar o comunismo. Então, vejam, dentro dessa lógica, que é a lógica da Guerra Fria, as escolas de guerra do Brasil, principalmente, elas vão estudar, uma parte do exército brasileiro vai estudar diretamente com os caras que odeiam comunistas. Então, quando esses militares vêm dos Estados Unidos, que são alguns militares, eles vêm de lá com a faca nos dentes, velho, querendo o quê? Acabar com o comunismo. Eles são anticomunistas. E eles vão chegar nos exércitos e vão dizer assim, ó, de agora em diante, nós temos que acabar com o comunismo. Isso foi um consenso, praticamente, no exército. O exército brasileiro pensava isso de maneira uniforme. O que o exército não pensava de maneira uniforme? Como iria executar isso? Certo? Então, nós vamos observar que o exército brasileiro ele tem sim uma unidade. A unidade de pensamento, né, contra o comunismo. Mas apenas uma parte do exército está alinhada aos Estados Unidos, às políticas econômicas americanas. Então, aqui, apoios de setores civis conservadores ao golpe militar. Então, além, obviamente, do exército ter dado o golpe, né, que a gente vai ver como é que foi esse golpe, além do exército, existiam setores privados no Brasil que apoiavam o golpe, que diziam que era importante, sim, o exército, né, barrar essas políticas de reforma. Porque as políticas de reforma iriam tirar direitos deles. Na verdade, o que é um governo? Para que serve um governo? É uma pergunta agora. Gostaria que vocês me dissessem. Para que serve um governo? O que vocês acham? Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou... Estou com calor aqui. Só um pouquinho. O que é um governo, pessoal? Para que serve um governo? Para que serve um governo, gente? Vamos ver aqui se alguém respondeu. Vamos lá. Para governar um país. Bueno. E qual é a grande missão de um governo em um país? Digamos, garantir interesses? Um governo serve para garantir... Então, um governo governa para o governo? Porque se ele quer garantir interesses, Fernando, é para ele mesmo, será? O que vocês acham? Para que serve um governo? Para a sociedade. É isso? Interesses sociais. Para o povo. Então, eu poderia dizer que um governo governa para o bem-estar social. Correto? Da sociedade. Concordam comigo? Até aí tudo bem? Então, vejam bem. Quando um governo governa para o bem-estar da sociedade, ele está governando para todos. Certo? Agora, quando um governo governa, e aí a gente tem aqui serve para garantir interesses, este governo tem problema. Porque o interesse, ele é muito mais pontual, ele é muito mais particular do que propriamente popular. Né? Então, vejam bem, o interesse, ele é, digamos assim, de uma empresa, de um meio, né? de um grupo social. Na verdade, o que nós estamos discutindo aqui, em termos de democracia, é que um governo governe para a maioria ou para todos, né? Porque são esses que precisam de políticas para se sentirem bem dentro de um país. Então, um país não tem que dar lucro, né?
tipo, o país, a missão de um país não é dar lucro. Lucro. Não. A missão de um país é que as pessoas possam comer, beber, possam se instruir, possam ser atendidas no hospital, na saúde, possam ter segurança. É o bem-estar da sociedade. Isso que é a missão de um governo. O governo tem que desenvolver políticas que façam isso. E no editorial de vocês, olha aqui, ó, no editorial de vocês, lá no livro de vocês da Iônica, nós temos esse texto aqui. Nesse texto aqui diz o seguinte, ó, entre outras coisas. Com apoio, inclusive, de financeiro. Ganhar dinheiro. O apoio financeiro. De parte da sociedade civil, principalmente dos grandes empresários, o governo militar conseguiu se consolidar no poder e adotar uma série de reformas para modificar o modelo econômico do país. Que modelo econômico é esse? O modelo econômico que era um modelo nacionalista, que desenvolvia políticas agrárias para o trabalhador do campo, rural para o trabalhador do campo, urbana para o trabalhador da cidade, né? Políticas, reforma política. Então, ao invés de promover um desenvolvimento em várias áreas, esses empresários, o objetivo deles era promover o crescimento da produção industrial do Brasil, o que favoreceu apenas as classes detentoras dos meios de produção, ou seja, favoreceu a eles mesmos. Então, os empresários brasileiros apoiaram, financiaram o golpe militar, porque eles iriam ser atendidos, eles iriam ganhar mais com isso, porque daí o governo seria um governo em pró desses empresários. E isso só aumentou a desigualdade social, ou seja, quem tinha dinheiro no Brasil passou a ter mais dinheiro e quem não tinha passou a ter menos dinheiro, assim aumentando a diferença social no Brasil. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso é o editorial do livro de vocês e isso é uma grande verdade, né? Isso é uma grande verdade, porque no Brasil ocorreu essa discrepância. Ou seja, no período militar, nós vamos ter restrição a liberdades e nós vamos aumentar a nossa dívida externa 100 vezes mais. Nós vamos jogar dinheiro pela janela. E a gente vai ver isso durante essas aulas que eu vou dar para vocês aqui, durante essas aulas que a gente vai discutir o regime militar, certo? Então aqui, continuando, a gente vai ver que o apoio de setores civis conservadores ao golpe foi muito importante, porque deram dinheiro e deram apoio para o regime, certo? Entre eles, o movimento, a igreja também apoiou, a classe média urbana apoiou, a elite, né, principalmente os meios de comunicação, apoiaram o golpe, né? E aí nós vamos ter a doutrina de segurança nacional, que era assimilada pelo exército brasileiro, que é a chamada guerra total ao comunismo. É isso que eu falei para vocês, né, que eles aprendiam lá na Escola Superior de Guerra, certo? Então vamos lá. Aqui algumas empresas, o Grupo Votorantim, por exemplo, que é um grupo de empresas da família Votoran, né, que é muito rica, que apoiou o golpe. Outra, Ultragás SA, também uma empresa de produção de gás e tal, que vai dar muito dinheiro e justamente vai apoiar o golpe militar, né? Depois essas empresas, elas vão, esses grupos de empresários, eles vão querer o retorno da democracia, né? Já eles vão querer o retorno da democracia. E por quê? Bom, porque um golpe militar, meu velho, ele é alguma coisa que restringe os direitos. Então, esses caras que apoiam o golpe, né, eu vejo, por exemplo, pessoas que vão para a rua com faixas, queremos um regime militar. Essas pessoas não poderiam usar essas faixas no regime militar. Por quê? Porque não tem direito a se manifestar no regime militar. Não, professor, mas elas vão estar manifestando a favor do regime militar. Não existe possibilidade de ir às ruas no regime militar para protestar alguma coisa. Não existe direitos, não existe liberdade. E aí, por que é um golpe? Por causa disso aqui. Ó, o poder está com o Supremo, Comando Supremo Revolucionário. Isso é o nome dado ao comando do exército que vai tomar o poder. E por que não é revolucionário? Por que é um golpe? Porque olha aqui, ó, ato institucional número 1. Isso não estava na Constituição. Não existe
artifício constitucional. A Constituição brasileira diz o seguinte, ó, depois, se o presidente pede, renuncia, quem assume é o vice. A gente já teve o problema, parlamento, teve o plebiscito, assumiu o vice. Aí o vice não conseguiu governar, ele foi derrubado. Quer dizer, os caras vão desprezar a Constituição. Isto é inconstitucional. E por ser inconstitucional, o Exército vai usar este artifício aqui, ó, os chamados atos ou ato institucional. O primeiro ato é o ato número 1, AI1. Tem vários atos, tá? Nós vamos estudar 5 atos. 5 apenas. 1, 2, 3, 4, 5. Só os 5 primeiros. O ato número 1 configura o golpe. Professor, mas por quê? Vamos lá. Demissão de funcionários públicos, sejam eles civis ou militares, leais ao antigo governo. Então, assim, ó, quem pensa como o outro governo que a gente derrubou está demitido. E se resistir à demissão, se quiser reclamar a demissão, ele será preso. E se continuar a reclamar por estando preso, ele vai dar uma leve falecida. A pena de morte não é legal no Brasil. Não é legal no Brasil. A gente sabe que não é legal. Por quê? Porque estava lá nos direitos humanos, que foram assinados em 1948, desde o primeiro momento em que o próprio Exército começou a estudar as leis de segurança nacional. Então, olha só, o Exército foi numa escola e estudou que todos têm os mesmos direitos, todos são iguais. A gente tem que respeitar a diversidade. E ele vem para o Brasil e faz o quê? Intervenção militar, restrição de direitos. Ele vai caçar todos os mandatos de opositores ao golpe. Então, se tem um vereador que é contra o golpe, se tem um deputado que é contra o golpe, um ministro que é contra o golpe, um senador que é contra o golpe, esse cara será cassado. O seu mandato será cassado. Significa que ele perde os seus direitos. Prisões de opositores e eleições indiretas para presidente. Ou seja, quem escolhe o presidente é essa galera aqui, ó, é o comando supremo. Então, se o povo não pode escolher, não existe democracia. Se não existe democracia e existe perseguição, prisão a opositores, cassação de mandatos, isso configura-se no quê? Configura-se o quê? Golpe militar. Golpe militar. Então, se alguém disser assim, não houve golpe, isso é coisa de professor de história. Não é coisa de professor de história. Houve golpe, porque a lei não foi cumprida. Qualquer professor de direito, qualquer pessoa que leia um pouco, que saiba um pouco sobre a história do nosso país, vai confirmar para vocês que houve golpe. Certo, pessoas? Então, vamos lá. O golpe militar, lembra que eu falei que o Exército ele não era um monobloco, ele pensava diferente? E a gente vai ver o porquê que ele pensava diferente. Nós temos pelo menos duas alas que são interessantes para a gente entender o que eram as Forças Armadas. Uma ala que se chama Ala da Sorbonne, que é uma faculdade na França. É uma faculdade francesa. Só um pouquinho. Esses membros do exército da Sorbonne, que eram chamados da Sorbonne, eles eram considerados os caras mais assim intelectualizados, tá? Eles eram os caras que estavam, eles eram primeiro contra o comunismo, né? Os dois são contra o comunismo aí, tanto Sorbonne quanto Linha Dura, tá? Mas os caras da Sorbonne, eles eram oriundos da Escola Superior de Guerra de 1948. Eles vinham daquela leva de alunos dos Estados Unidos, né? Então eles eram intelectualizados, eles eram veteranos de guerra, né? Alguns lutaram na Segunda Guerra Mundial, eles eram próximos às ideias liberais aqui do Brasil, do empresariado brasileiro, da UDN, eles eram, então, caras que estavam alinhados, eles tinham o mesmo pensamento, o pensamento liberal norte-americano. Esses caras, eles tinham um projeto no Brasil. Eles tinham um projeto de fazer o seguinte, ó. A gente vai assumir, vai limpar a casa, que é o quê? Ato
institucional número 1. Acaba com os funcionários públicos que são do PTB, tira todo mundo que é nacionalista do governo, faz uma limpeza na casa, tira todos os políticos corruptos, porque, afinal de contas, deixaram de pagar dívida para o FMI, né? As empresas deixaram de remeter os lucros para os Estados Unidos. Ora, bolas! Nós temos que remeter os lucros para o nosso amigo Estados Unidos, o tio Sam. Né? Então, eles vão fazer tudo isso. Vão ajeitar a casa, deixar a casa liberal e depois devolver ela para o povo. Essa era a ideia da Sorbonne. A Sorbonne não tinha ideia de ficar no poder por 21 anos de ditadura. Não. E não ficou. A Sorbonne ia limpar a casa, organizar as coisas, deixar tudo alinhado com os Estados Unidos, acabar com o perigo vermelho, acabar com o comunismo e depois devolver para a população civil um processo democrático novamente. Essa é a ideia da Sorbonne. E por que não dá certo isso, professor? Porque tem essa outra de baixo que não deixa, a linha dura. A linha dura vai governar o Brasil. Não tem projeto de desenvolvimento para o Brasil. A linha dura ela é anticomunista também. Ela não tem ligações com os Estados Unidos e ela é o quê? Truculenta. O que significa isso? Ela não é nem um pouco flexível. Ela não é nem um pouco do diálogo. Ela não é nem um pouco democrática. E ela vai deixar marcas, muitas marcas, marcas profundas na nossa democracia. A linha dura vai deixar marcas muito profundas no que a gente conhece ou que a gente entende sobre democracia no país. E se hoje, por exemplo, nós temos algumas heranças autoritárias no país, essas heranças autoritárias são oriundas da linha dura. As duas têm uma característica comum, elas são anticomunistas. Mas a Sorbonne, ela está alinhada, ela é liberal, e a linha dura é nacionalista. Se eu conseguir fazer que tu entenda que quem deu o golpe, quem apoiou o golpe, se eu conseguir que tu tenha entendido que o exército não era um monobloco, que existia uma escola superior de guerra e que existiam duas linhas políticas no exército, que ele estava dividido, eu me considero feliz pelo dia, pela manhã de hoje. Apesar de toda essa nebulosidade que está aí fora, se tu entendeu que nós tivemos um golpe militar que acabou com a nossa democracia, que era apoiado por uma grande parte da elite brasileira, que era apoiado pelos setores mais conservadores, classe média, donas de casa, empresários, a igreja, e que parte da igreja, e este regime acabou com as liberdades sociais no Brasil e governou a partir do ato número 1, show de bola para hoje. Show de bola para hoje. Tá legal? Tem uma pergunta que vai contigo para a cama. Ó, tu vai para a cama com alguma coisa, vai com uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte, na aula que vem eu vou cobrar, hein? Anota aí. Pega a caneta, anota aí. A pergunta é a seguinte, tá aqui, ó. Tá no final do editorial de vocês. Diz assim: que tipo de prática autoritária ou de práticas autoritárias você acha que existe em nossa sociedade no presente? Tu acha que existem práticas autoritárias na nossa sociedade? Que tipo de práticas são essas? Eu quero que tu justifique essa resposta para mim na nossa próxima aula. Tem uma outra. Que mudanças tu consideras necessárias para ampliar a democracia no Brasil e evitar que os governos utilizem medidas autoritárias com a população? Se tu acredita que existe autoritarismo no Brasil, ainda, práticas autoritárias, que tipo de mudanças podem ocorrer na sociedade para tornar a nossa sociedade mais justa, igualitária, mais humana? Certo, pessoas? Agradeço a presença de todos e
gostaria de dizer a vocês que eu desejo que vocês tenham um excelente fim de semana, que venha o sol, né? Se cuidem, por favor. Espero que tenham entendido. Isto vai estar postado lá no meu canal. Não esquece de curtir o vídeo. Vai estar também na Iônica. E tenham um ótimo dia. Boa quinta. Um beijão. Para quem é colorado, bom jogo. Falou. Tchau, gurizada. Valeu. Falou. Tchau, Júlia. Tchau, Gabriela. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau.